Oi, Gu! Oi, professora, boa tarde! Boa tarde! Ô, professora, Oi! o meu professor de viola, né? O professor Renato, ele falou que ia voltar presencial. A senhora sabe que dia volta? Então, volta presencial só os instrumentos, viu, gente? Ah, Oi, tá. Gabriel! Entendi, professora. Oi, Obrigado. boa Teoria, tarde. boa tarde. Então, teoria, Mike, vai ficar online. Vou até já avisar vocês. Deixa o pessoal ir entrando. Tá bom, Aí foi professora. Obrigado. determinação deles lá, né? Que as aulas em grupo permaneceriam online. E instrumento, aula de individual, né? De instrumento, vai voltar. Agora, instrumento de sopro, acho que não volta, fica online. O Gu é de sopro, né, Gu? Sim, professora. Então, não sei se o seu professor já falou alguma coisa. Aí teria que ver com cada professor de instrumento, tá? Porque essa foi o recado que eu recebi. Entendi, professora. Obrigado. Nada. Oi, Carol. Oi. Então, gente, o Google Meet agora é só 1 hora, né? Eu tô tentando criar o link bem pertinho do nosso horário para ver se a gente consegue ficar com um link só. Mas caso não dê, aí eu vou ter que fazer que nem da outra vez. Vou ter que enviar cortando aqui a gente, eu tenho que enviar um outro. Não tem jeito, tá? Eu não gosto muito porque corta a aula, né? Meio parece que quebra assim um pouquinho. Mas fazer o quê? Oi, Bruno. Oi, professora, tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem. Então, tá bom. Vamos esperar só mais um pouquinho. Aí a gente começa. Gabi falou que não vai participar hoje. E aí, o professor de vocês já falou alguma coisa de instrumento de alguém? De combinar? Presencial? Eu ainda tô esperando. Tá O esperando? Ricardo já falou já também pra gente, já. Ele já falou, Bruno? Já. Ele falou que volta mais ou menos na metade de setembro, né? Dia 22, 23, que é É alguns quando dias ele após tomar. a segunda dose. Isso, é isso que eu ia falar. Depois que ele tomar a segunda dose. Aham. Por ele já tá fazendo já agora, já, né? É, né? É que ele. O problema daquela sala, eu não sei, acho que ele vai ter que ficar em outra sala. É, então, tem que ver como que ele vai fazer também, né? No começo, né? É, porque aquela sala é muito fechada, não tem janela. E. Bem, e quando ele for dar aula, e se tiver que dar aula de porta aberta, ninguém mais pode estar dando aula. Verdade. Que aí é só vocês. A gente não dá. E eu acho que ele vai ter que pegar o horário da noite, hein? Não tem ninguém. É, apesar que à noite costuma ser até que bem movimentado, viu? Lá também. Vixe. Tem o pessoal que estuda à noite, né? Que trabalha, né? Aí acaba preferindo ter aula à noite. É, tem isso Então, também, né? é, de manhã e de tarde é mais são os jovens que acabam indo e tem mais disponibilidade. Aí à noite vai o Uhum. pessoal que trabalha, né? Aí Pior vamos que eu ver. trabalho à noite, eu sou o contrário.
Você trabalha à noite, né? Aham. Então, aí para você vai ficar mais fácil aí talvez de resolver. Sim. Vamos começar, gente? Então, para quem entrou aí no depois do que eu já estava falando, o Mike ele perguntou sobre a aula presencial. Aí a determinação que a gente tem é que aulas em grupo permanecem ainda online. Por quê? Porque a gente não ia conseguir fazer como as escolas estão fazendo. Que as escolas conseguem ter um computador na sala de aula, e aí tem os alunos no presencial, e tem aquela outra parte que acaba ficando online, né? Então, para a gente ter isso, a gente tinha que ter uma boa internet, porque aí imagina, vários professores com o computador ligado, usando a internet, certo? Então teria que ter uma boa internet e computador para cada um, coisa que não temos, certo? Então a prefeitura não disponibilizou isso para a gente estar conseguindo trabalhar desse modo meio a meio, vai uma parte lá presente e uma parte online. Todo mundo junto, depende da sala que ia ter, às vezes não ia conseguir. Então, por isso ficou resolvido que quem voltaria seriam os professores de instrumento, só que instrumentos de sopro e canto não, ficam online. E a parte de grupos, né, de teoria, fica online até o fim do ano, certo? E aí, se Deus quiser, para o ano que vem, tudo se ajeita e aí volta todo mundo aí pro presencial, ok? Certo? Oi, Tony. Tudo bom? Oi, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Então, tá bom. Vamos começar, meus queridos. Vou compartilhar aqui com vocês. Já assunto de segundo semestre. Para a gente iniciar aqui. Então, olha lá, nosso assunto aí novo: tom, semitom e acidentes musicais. Então, são dois assuntos que eu gosto de trabalhar junto, porque tá tudo um amarradinho aí com o outro. Aí fica mais fácil de estar compreendendo, certo? Então, vamos lá. O que é tom? O que é semitom? Tom é a soma de dois semitons. Não ajudou, né? Não ajudou em nada essa definição do que é tom. E o que é semitom ou meio tom? É o menor intervalo entre dois sons na música ocidental. Então, veja bem, a gente está falando aqui na música ocidental, que é a nossa música, certo? A música oriental é outra conversa, é outro papo, por quê? Porque eles têm intervalos menores do que a gente usa. Então, primeiro, vamos entender o que é esse intervalo. O que é esse intervalo entre sons? O que a gente pode entender por isso? Então, o intervalo é uma distância, certo? Então, entre este objeto, esse livro, certo? E o celular, eu tenho um intervalo entre eles, eu tenho esse espaço aqui entre eles, ok? Isso a gente vê. Entre os sons, eu também tenho esse intervalo, que é o quê? É a distância entre um som e o outro som, que o nosso ouvido consegue captar, ok? Então, deixa eu ligar aqui. Dá para ouvir legal aí? Tá. Dá sim, dá sim. Legal. Então, vamos escutar primeiro.
Agora, isso é um intervalo. É entre uma nota e outra. Vou fazer um outro intervalo. Pá, pá. Outro intervalo. Vamos fazer outro intervalo. Pá. Vocês perceberam algo de diferente entre esses intervalos com relação a tamanho? Porque eu tenho um intervalo, eu posso ter dois objetos. Eu posso ter dois objetos colocados com um intervalo distante ou mais perto, ok? Com o som é a mesma coisa. Eu tenho duas notas que eu posso ter uma nota mais pertinho e uma mais distante. É isso que a gente está trabalhando hoje aqui. Essa distância entre os sons, ok? Então, observe o seguinte. Pá, 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 pá. Eu vou mudar a altura, mas a distância entre esses sons permanece a mesma. Se você for cantando aí em casa, você vai perceber. Então, olha lá. Tararara. Vamos pegar outra nota. Tararara. Vamos pegar outra nota. Tararara. Por enquanto, tá tudo do mesmo tamanho. Ou seja, eu estou tocando notas que têm o mesmo intervalo. Agora, se eu fizer isso aqui, esse intervalo que eu toquei, ele é maior ou é menor do que aqueles primeiros? Maior. Menor, menor, Menor. 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 Isso aí. Então, olha lá. Os primeiros que eu toquei. Pará, pá, pá. Aí, o último que eu fiz. Pará. Perceberam a diferença? É próximo, mas é diferente, ok? Então, o semitom, ou também chamado de meio tom, ele é o nosso menor intervalo na música ocidental, que é esse aqui. Pegar outra nota com semitom. Outra nota. Tudo semitom. Tudo semitom. O tom é a soma de dois semitons. Então, eu preciso de dois semitons para fazer um tom inteiro, que é essa distância aqui. Tá, tá, lá, lá, outro. Lá, 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 lá. Pegar outro. Lá, 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 lá. Ok? Outro. Lá, 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 lá. Auditivamente, vocês estão percebendo essa diferença? Sim? Tem alguém que não está percebendo que o semitom ele é mais pertinho, tem um som mais pertinho, e o tom tem um som mais distante? Ô, professora, Oi, o semitom ele é um sustenido, né? Um bemol. então, a gente vai entrar nesse assunto, mas não necessariamente, Mike, tá? A gente vai entrar nesse assunto quando eu começar a falar aqui dos acidentes musicais também, ok? Mas deu para Ok, perceber a diferença auditiva, você percebeu? percebi. Tá, legal. Então, agora a gente vai falar sobre isso aí que você perguntou, e aí você vai me responder se são as notas com acidente, ok? Então, vamos Não lá. entendi, professora. Então, daqui a pouco você vai me responder aí, você vai chegar à conclusão do que você me perguntou, Tá bom. tá? Tá. Então, olha aqui, eu peguei o piano
porque ele é muito visual, né? Para a gente estar aprendendo, fica muito fácil da gente estar localizando, visualizando e localizando as notas, tá? Todo mundo sabe achar as notas no piano? Eu localizo duas pretas, veja bem, como o piano aí está dividido, né? Então, a gente tem duas teclas pretas, depois tem três. Duas, mais três. O piano inteiro é assim, piano, teclado, tá? Você vai localizar aqui, ó, as duas pretinhas. E aí, a sua primeira notinha branca é o dó, à sua esquerda, certo? Olha aqui, duas pretinhas. A primeira branca à esquerda é o dó. Achei o dó? Achei todas. Porque aqui é o dó, aí quem é o vizinho de dó? É só pensar naquela escadinha ascendente, né? Quem é vizinho de dó? Ré, mi, fá. Pensei que a senhora ia falar em cromatismo, já ia falar do sustenido. Calma que a gente vai chegar. Não, porque a próxima nota, né? Seria o dó sustenido. Calma, calma. Estamos indo aí. Então, olha lá. Fizemos aqui uma sequência de 8 notas, ok? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Chegou no outro dó e aí ia começar tudo de novo, novamente, só que mais agudo, ok? Então, o que a gente tem que observar? O que eu estava tocando lá? Eu estava fazendo dó, ré. Ó. Lá, lá. Esse intervalo que eu toquei auditivamente, o que vocês acham que é? Semitom ou tom? Tom. Tom. Ele é tom, porque ele é um pouquinho maior, certo? Aí eu vou fazer ré e mi. Ré, mi, tá, lá. É igual ao outro em distância? Tará, tará. É igual. Sim. Então, também é um tom, certo? Agora a gente vai fazer aqui, ó. Mi e Fá. É igual aos outros? É a pegadinha do malandro agora, né? Agora é a Não. pegadinha. É igual aos outros? Escuta o outro. Pá, pá, parará. É igual, gente? Sim ou não? Não, não é igual. Então, aqui eu estava com tom, aqui eu estava com tom, e aqui é um intervalo menor. Qual é o nosso intervalo menor que a gente tem? É o semitom. Certo? Então, Mike, olha lá, respondendo a sua pergunta, nem todo semitom tem acidente. Ok? Tem sustenido ou bemol, como você falou. Entre mi e fá, eu tenho um semitom natural. Por que natural? Porque ele acontece naturalmente sem eu ter que colocar nenhum acidente. Quem não sabe ainda o que é acidente, eu vou entrar no assunto na sequência. Que um assunto é amarradinho com o outro. Espera aí que eu chego. Tá? Eu vou chegar aí. Ok? E Ok. aí? Fá, sol. Tom ou semitom? Tom. Tom. Sol, lá. Tom. Tom. Lá, si. Tom. 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 Para ficar mais fácil para vocês cantarem. Semitom. Semitom. Entre si e dó, eu tenho outro semitom. Certo? Então, nem todo semitom
eu tenho que usar as teclas pretas. Ok? Agora, o que a gente vai entender? O que são essas teclas pretas, então? Por que existe essas teclinhas aí? É agora que a gente vai começar a entender melhor. A gente entende através do piano e depois vai transferindo aí para outros instrumentos, certo? Existe os acidentes musicais, que são também chamados de sinais de alteração. Tem gente que não gosta de chamar de acidente musical. Ah, eles se colidiram. Não é que se colidiram. É no sentido no acidente musical, é no sentido de que algo diferente modificou a altura daquela nota. Então, houve uma modificação na altura daquela nota, certo? Que são 5. Nós temos 5 acidentes musicais. Temos o sustenido, que é o joguinho da velha, ou atualmente o hashtag, certo? Bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e B4. Vamos entender a função de cada um nas notas. Olha lá. Sustenido. Ele tem a função de elevar a nota em meio tom. O que é meio tom? Não é semitom? Então, ele eleva a nota em um semitom, em meio tom. Ok? Então, quando eu estiver falando, pegar meu tecladinho aqui de novo. Vou apagar aqui a bagunça toda. Quando eu estiver falando, toca um dó para mim. Você vai tocar aqui, certo? Só que se na sua partitura aparecer um dó sustenido, você não vai tocar mais aqui, porque ele já está com sinal de alteração. Dó sustenido, onde eu vou tocar? O sustenido eu não falei que eleva meio tom? Onde é o meu próximo meio tom? Dó sustenido. É aqui, ó, na pretinha. Então, dó tá aqui. Eleva meio tom. Eu vou para a nota mais perto que eu tenho, elevando, caminhando para a direita, né? Aqui no nosso teclado. Para ficar mais agudo. Então, quando eu estou falando assim, eleva meio tom, deixe mais agudo meio tom, ok? Então, eu vou pro som mais próximo, que vai ser o dó sustenido. Entendido? Se eu falar, toca um fá sustenido para mim. Bem, se o dó tá aqui, dó, ré, mi, achei o fá. O fá eu sei que é aqui. Então, onde seria o fá sustenido? Eu tenho que caminhar para a direita, ok? Então, fá sustenido. Então, olha isso aqui, ó. Dó. Dó sustenido. Tará. Olha lá a distância de semitom. Tará. Ok? Fá. Fá sustenido. Então, se na minha música aparecer lá direto um Fá sustenido, eu não vou tocar o Fá natural primeiro para depois tocar o sustenido. Se apareceu já escrito lá Fá sustenido, eu vou direto e ataco o meu sustenido, meu Fá sustenido. Ok? Então, o que a gente pode observar? Dó sustenido, meio tom. E de Dó sustenido para Ré? Eu tenho tom ou semitom? Semitom. Semitom. E de Ré para Ré sustenido? Olha aqui, este aqui é o Ré sustenido, que eu estou elevando. Mais um semitom. Mais um semitom. E de Ré sustenido para Mi?
Outro semitom. Outro semitom. E de Mi para Fá? Mais um semitom. Outro semitom. De Fá para Fá sustenido? Mais um semitom. De Fá sustenido para Sol? Semitom. De Sol para Sol sustenido? Semitom. De Sol sustenido para Lá? Semitom. De Lá para Lá sustenido? Semitom. De Lá sustenido para Si? Semitom. Si para Dó? Semitom. Semitom. Por que aqui é semitom? Sendo que o intervalo parece igual. Porque tá de branquinha para branquinha, parece que é sempre tom. E de Mi para Fá e Si, Dó, por que deu semitom? Porque não tem um intervalo maior, né? Isso, porque olha lá, entre Dó e Ré, eu tenho essa pretinha aqui no meio. Só que de Mi para Fá, eu não tenho nenhuma pretinha aqui no meio. Então, já é um semitom natural. Então, professora, aí foi onde eu aprendi errado, Hum, quando eu comecei a aprender, né? Há muitos e muitos anos atrás. Que me ensinaram que não existia Mi sustenido, não existia Fá bemol, não existia Si sustenido e nem Dó bemol. Foi onde eu aprendi errado, né? Porque aham. não pelo fato de não ter o semitom mais um semitom no meio que distancia, que não existiria. Sim, exatamente. Porque todas as notas podem ser sustenido e todas podem ser bemol. Vai depender da escala que você vai estar trabalhando para dar o nome a ela. Depende da tônica, né? Isso, exatamente. Então, todas podem ser. Ah, mas eu vou tocar na nota que é o Fá. Vai, mas vai se chamar Mi sustenido. Por exemplo, isso aí que o Tony falou. Vou dar uma apagada aqui para não ficar muito sujo, tá? Pra gente visualizar. Então, deu para entender o que o sustenido faz? Tem alguém que está com dúvida no que o sustenido faz? Fale agora. Ou pergunte depois. Então, vai lá, ó. Eu estava falando que o sustenido sempre caminha para a direita, né? Então, do sustenido vinha aqui, ré sustenido vinha aqui. Mi. Quem é o Mi sustenido? Eu não tenho pretinha para ele ir. Para onde ele vai? Quem é o vizinho mais próximo dele? Vai pro Fá. O Fá. Então, Mi sustenido é Fá. Na hora que aparecer um Mi sustenido na sua partitura, não se desespere. Meu Deus, roubaram o Mi sustenido do meu instrumento. Não. Faltei nessa aula. Faltei nessa aula. Roubaram meu Mi sustenido. Mi sustenido, qual é? É só você lembrar da função que o sustenido tem. O sustenido tem a função de elevar meio tom, certo? Então, quem é o meio tom mais próximo do Mi? Mi, Fá. Se eu não tenho pretinho aqui, ó, o meu meio tom vizinho é o Fá. Portanto, se eu tiver que tocar Mi sustenido, eu vou tocar a nota Fá. É o mesmo som. Ok? Se eu tiver que tocar Si sustenido, quem que eu vou tocar? O Dó. Por quê? Porque eu não tenho pretinho aqui no meio. São as únicas notas que não tem. O restante tem sempre um intervalo no meio. Certo? Alguém está com dúvida na função do sustenido? Tá tudo bem por aí? Então, vamos seguir. Vamos falar agora do bemol. Então, bemol. Ele abaixa a nota em meio tom, ou seja, abaixa em um semitom. Agora, ele é o caminho inverso do sustenido. O sustenido vai deixando a sua nota mais aguda. Dó,
Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi sustenido. Fá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. Si sustenido foi pro Dó. Ok? O bemol, ele abaixa, ou seja, ele deixa a sua nota meio tom mais grave. Então, se eu falo assim, onde é o si bemol? Então, se eu estou falando bemol, eu tenho que voltar meio tom. Essa é a função dele. Voltar, baixar meio tom. Então, se eu tenho que baixar, eu vou caminhar para cá. Então, si bemol. Tá aqui em cima. Agora eu tô voltando, veja o movimento. O lá tá aqui. Lá bemol. Sol tá aqui. Vamos voltar. Sol bemol. Fá tá aqui. E agora, onde é o Fá bemol? No Mi. No Mi, porque eu não tenho a pretinha. Então, ele vai para o semitom mais próximo. Então, Fá bemol vai cair aqui. Ok? Ficou feio esse bemol, hein? Onde é o Mi bemol? Mi tá aqui, Mi bemol. Onde é o Ré bemol? Onde é o Dó? Que é o mesmo Dó daqui, tá? Só que na oitava acima. Dó bemol. Ele também não tem a pretinha. Então, Dó bemol tem que cair no Si. Mas são notas que têm nomes diferentes e toca no mesmo lugar? Sim. Isso mesmo. Certo? Isso é a nossa formação aí dos intervalos. Alguém tá com dúvida sobre o bemol? Vamos ouvir primeiro. Si bemol. Desci, foi um intervalo que veio mais pro grave, tá? Tá. Lá bemol. Sol bemol. Fá bemol, cai no Mi, certo? Mi bemol. Ré bemol. Dó bemol, cai no Si. Certo? Tudo bem por aí, gente? Sim? Ok. Vamos lá. E temos mais acidentes. Dobrado sustenido. O próprio nome já fala. Se o sustenido eleva meio tom, o dobrado sustenido, ele dobra. Então, ele eleva um tom inteiro ou 2 semitons. Tá? Então, ele vai elevar um tom inteiro. O dobrado sustenido pode aparecer assim, com esse xizinho, e pode aparecer com 2 sustenidos também, tá? É as duas maneiras de escrever dobrado sustenido, ok? Então, se ele leva um tom, vamos voltar lá no nosso amigo teclado. Professora, Oi, qual das duas maneiras é mais comum de ver escrito dobrado sustenido? com o xizinho. Aham. Os 2 sustenidos era uma forma mais antiga de estar escrevendo, mas pode ser que apareça. Entendi. Ok. Então, olha lá, dobrado sustenido, né? Eu não falei que ele eleva, então, um tom inteiro? Se o Dó tá aqui, aí aparecer na sua música Dó, dobrado sustenido. E costuma aparecer com esses pontinhos também, tá, gente? Ficou meio feinho aqui.
Dó dobrado sustenido. Onde eu vou tocar? Vamos lá pensar. Dó tá aqui. Dó sustenido e meio tom. Se tem que ser um tom inteiro, eu tenho que levar mais meio tom. Então, Dó dobrado sustenido é o Ré, certo? Então, na hora que aparecer isso na sua música, Dó dobrado sustenido, você vai tocar direto aqui. Se aparecer um Sol, apareceu escrito lá para você, Sol dobrado sustenido. Onde que você vai tocar? Sol, isso. Sol sustenido, Sol dobrado sustenido, vai ser aqui, onde é a notinha lá. Lá ou Sol dobrado sustenido. Que eu tenho que caminhar um tom inteiro à frente. Entendido? Onde seria o Mi dobrado sustenido? Fá Onde eu sustenido. toco? Fá Quem vai sustenido. me responder? Fá sustenido. Isso. Então, olha lá. Mi sustenido. Não é aqui, que é o Fá? Se ele é dobrado sustenido, eu tenho que elevar mais meio tom. Meu meio tom mais próximo é aqui. Então, Mi dobrado sustenido, eu vou tocar naquela teclinha que eu sempre vejo como um Fá sustenido. Mas que também pode ser chamado de Mi dobrado sustenido. Certo? Tá clareando aí ou eu tô dando nó? Mariana, Tô falando japonês, chinês ou não? Pelo menos um assunto que eu sei. Que bom, que bom. Pelo menos um. Dobrado bemol. Olha lá. É igual a função do bemol, só que dobrado. Certo? Ele abaixa a nota em um tom inteiro. Então, se ele vai abaixar, eu vou deixar minha nota mais grave. Um tom inteiro. Certo? Então, onde seria o meu Lá dobrado bemol? O Lá tá aqui, ó. Onde seria meu Lá dobrado bemol? Sol. Eu vou ter que cair um Sol. tom inteiro. Então, viria para cá, ó. Lá dobrado bemol, que é igual ao Sol. Onde seria o meu Mi dobrado bemol? Mi tá aqui. Ré. Isso, então eu tenho que cair um tom inteiro. Mi tá aqui, Mi bemol, Mi dobrado bemol. Ou Ré. Onde seria o meu Dó dobrado bemol? Lá bemol. No Lá bemol? O Si bemol. No Si bemol. Olha lá, Dó bemol. Eu tenho que ir caindo, descendo. Dó dobrado bemol. Então, professora, eu acho que aí é uma boa oportunidade para ajudar a entender que quando a gente está falando em descer a escala, então, nesse caso, vai ser o Si bemol, não Lá sustenido. Isso, pode ser. Quando a gente está descendo, mas pensando em... Nos bemóis, né, que a gente está descendo. Pensando nos bemóis. Porque a gente pode ter tonalidades em que a gente está descendo, mas devido a essa tonalidade, ela é sustenida, Sim. tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é assim, o bemol deixa a sua nota
meio tom ou, quando é dobrado bemol, um tom inteiro mais grave. Tá caindo, tá vindo pro mais grave. Quando eu tô descendo, eu tô indo... Quando eu falo em descer, é ir para o grave. Quando eu falo em elevar, em subir, eu estou subindo para o mais agudo. Ok? Tá? Então, quando eu estou descendo, eu estou caindo para o grave. Quando eu estou elevando, eu estou indo para o agudo. Tudo bem aí? E o último dos acidentes, que é o mais fácil de todos. Por quê? Porque ele é o B quadro. Ele anula o efeito dos sinais anteriores, ou seja, ele apaga tudo que foi feito antes. Em que momento ele vai aparecer para gente? Deixa eu ver se eu coloquei uma folhinha. Não coloquei um pentagraminha aqui. Devia ter colocado. Eu vou criar uma folha aqui. Olha lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, olha lá. Vou fazer assim. Fiz um pentagrama. O que a gente tem que ter na nossa mente? Que os acidentes musicais, eles valem para um compasso. Então, vamos ver. Por exemplo, se eu tô vindo, eu tô tocando, aí aqui eu tenho uma nota Sol. Por um Sol mínima, aí depois eu vou pôr um Lá, aí eu vou pôr um outro Sol. Vamos pensar que a gente está trabalhando em 4 tempos, 4x4, certo? Fechei o compasso. Aí depois, aqui vem mais um Sol, um Lá, Si e Dó. Tá? Então, se eu colocar um acidente musical, por exemplo, neste Sol aqui, o que vai acontecer? Eu vou tocar este primeiro Sol natural, este Lá natural, e agora este Sol está alterado, certo? Que é esse aqui. Ele é um Sol sustenido, então eu vou tocar Sol sustenido. Acabou o compasso, fechou o compasso, este Sol aqui, ele volta a ser natural. Porque o acidente tem a função para essa nota aqui dentro deste compasso, ok? Então, o próximo Sol que aparecer ali, natural. E vou tocando o restante, certo? Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado esse acidente aqui, neste Sol aqui, lembrando que o acidente, ele é sempre colocado antes de eu ler a nota. Pensa assim, ó. Pensa na placa da lombada. Você tá vindo, certo? A placa da lombada não tem que ser colocada antes da lombada? Não adianta você colocar a plaquinha depois. Era uma lombada. Já foi, né? Até lá você já voou. Então, o sinal de alteração ele tem que ser colocado na minha leitura, no caminho da minha leitura, antes de eu chegar na nota, certo? Então, aqui eu leio primeiro que é sustenido e depois eu vejo que é o Sol. Então, é um Sol sustenido, certo? Quando eu escrevo à mão, Sol sustenido, aí é depois, tá? Na partitura, eu leio o sinal antes. Ele tem sempre que ser colocado antes da nota. Então, veja bem, coloquei um Sol sustenido aqui, certo? O que vai acontecer? Aí eu vou tocar Sol sustenido.
Vou tocar o Lá. Agora apareceu um Sol. Este Sol vai ser sustenido ou natural? Sustenido. Por quê? Que ele continua no mesmo compasso. Isso, então é uma regra, gente. Mesmo que eu não tenha colocado um sustenido aqui, nessa nota, eu tenho que tocar esse Sol sustenido. Por quê? Porque o meu compasso ainda não acabou. Então, todo acidente colocado numa nota, ele vale para aquele compasso. Se eu tiver 10 Sol depois daquele sustenido que eu coloquei, e eu não tiver nenhum outro sinal tirando esse sustenido, eu toco tudo sustenido, se estiver dentro do compasso. Se acabou o compasso, como foi no nosso exemplo anterior, eu tinha colocado um sustenido nessa aqui. Acabou o compasso, esse aqui voltou a ser natural. Certo? Mas este Sol, ele está dentro do compasso. Então, é Sol sustenido lá e eu toco Sol sustenido também aqui. Tudo bem? E este natural. Mas, onde vai entrar o B quadro? Veja bem, para anular os outros acidentes. Vamos supor que este Sol, deixa eu apagar tudo aqui para não ficar muito confuso. Vamos supor que este Sol aqui, que a gente já estava vendo, ele é sustenido, mas este aqui eu não quero que seja. Na minha música, eu não quero que ele seja elevado. Eu preciso que ele volte ao natural. É aí o momento que eu utilizo o nosso amigo B quadro, que a gente falou ali. A gente estava classificando. Cadê ele? O B quadro aqui, ó. Anula o efeito dos acidentes, dos sinais anteriores. Ou seja, o B quadro, se eu colocar nesta nota aqui, eu vou tocar Sol sustenido, Lá, com o B quadro que está aqui, Sol natural. Sol sustenido, Lá, Sol natural. Difícil, gente? Tá tudo bem por aí? Professora, Oi. se aplica também quando o acidente está na armadura da clave também, né? Isso. É que por enquanto a gente só tá aqui nos acidentes Ah, tá. ocorrentes. Ah, tá. Existem os acidentes que vêm fixos, isso daí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Pra não dar entendi. tanto nó aí É que eu pensei que era o mesmo assunto. Tá dentro. Sim, não, sim, mas mas eu pensei que já era assim, imediato, entendeu? Aham. Não, mas tudo bem. Tá tudo bem aí, gente? Pena que eu não consigo ver as carinhas, porque quando eu vejo as carinhas na sala de aula, eu vejo que eu dei nó na mente das pessoas. Ah, o Bruno não tá coçando a cabeça ali. O Bruno tá meio assim, inquieto. Ele é baterista, ele não usa isso aqui. Hoje eu tô só prestando atenção só. Oi? Hoje eu tô só prestando atenção só. Ainda bem que eu estudei um pouco de piano quando eu era mais novo. Não, é verdade. O Bruno toca ali. Isso é bom, hein, Bruno? Porque a maioria dos bateristas sofre aqui nesse assunto, porque só lida muito com o ritmo, né? O Bruno tocou lá quando ele foi lá na aula presencial. É verdade, né? Eu É. fiz o quê? Acho que uns 6 meses de piano. Eu tinha uns 17, 18 anos. Eu fiz uns 6 meses mais ou menos de piano. Ótimo, excelente. Excelente, porque a gente sempre tem que ter uma base aí harmônica, melódica, né? Precisa. Então, gente, olha lá. Oi. Por exemplo, se eu for fazer uma passagem com, por exemplo, né, Sol sustenido, Lá sustenido. O Sol e o Lá que vem antes do sustenido, tem que colocar o B quadro? Não. É Não, só né? o que é aquela leitura que você tá vindo para cá, da plaquinha. Então, a alteração que você colocou não vale para a anterior. Você já leu, já passou.
É Assim. passado, né? Então, se você vai escrever, você escreveu sol sustenido, o acidente está vindo depois. Aí você vai colocar o acidente na próxima. Lá, natural. Lá sustenido. Aí sim. Agora, se você fizesse o inverso, aí você tinha que pôr B4. Ah, lá sustenido para lá. Então, se eu quero o meu lá natural, aí eu ponho o B4 nesse lá. Sol sustenido para sol. Eu primeiro coloquei o sol sustenido. Então, se eu vou querer o outro sol natural, aí B4 no sol. O inverso, sim. Certo, entendi. Entendeu? E aí, gente? Cadê? Mike, tá entendendo? Gu, tá entendendo? Tô, professor, tá entendendo? Tá bom. Guilherme queria perguntar de novo? Sim, é tipo, que nem em relação a mais um acidente, né, que existe assim só para uma observação, né? Que nem quando a gente vai pegar o dó bemol, né? A sétima bemol de dó bemol é three flat, né, que fala? Que seriam tipo três bemóis. A sétima Por mais que não seja tão usual, ele também existe, né? Não conheço isso que você falou. Acho que é do específico da guitarra. É da guitarra que você tá falando? Não, o que ele tá falando é É formação da de acorde. harmonia mesmo. Ah, você tá falando de Formação de acorde? acorde. Isso seria uma tétrade, né? A tétrade. Isso seria uma tétrade. Por exemplo, se for um dó dobrado bemol, né? Dó dobrado bemol vai pro si bemol. Si bemol. Que é a seria sétima uma de terça dó. menor. Seria uma sétima menor do dó. Isso, sétima menor, parte de dó. Sim. Mas o que você, eu não entendi o que você queria perguntar exatamente. Eu queria perguntar se seria assim que se chama esse intervalo, que eu não sei se você já chegou a ver. Então, o de dó a si bemol é uma sétima menor. Não sei se vocês dão outros nomes a ele. Eu também conheço como sétima menor também. É sétima menor. Sim, a sétima menor. Mas, por exemplo, o dó bemol, né? O dó bemol, ele tem a sétima maior, que seria o si bemol, né? Não, seria uma sétima maior, seria uma sétima aumentada, né? Você tá falando do dó bemol, pensando a partir do dó bemol, que seria um si bemol. Sim, seria um si bemol, a sétima maior, né? Isso. A sétima menor. É um si dobrado bemol. Um si e aí dobrado bemol, que seria o lá. A sétima bemol seria tipo esse free flat, né? É three flat. Si three flat. Esse termo, sinceramente, eu não conheço. Desculpa, ele tá usando um termo em inglês. Porque então. no português nós não temos. Pelo menos tinha sido isso que o professor tinha comentado, sim, né? que seria, por exemplo, esse si bemol que ele tá falando seria um B flat. B de si e o flat de bemol. Ah, tá, B flat. Sim. É que ele tá falando em inglês. É o termo em inglês. É porque, pelo que ele tinha falado, tipo, não existe um termo no português, tipo, 3 bemol ou trio bemol, tipo, não se fala. Sinceramente, aí você me pega nesses termos. Quem que tava falando? Era o Armando? Era o Armando. O Armando falou. Porque teve um colega... Não dá pra discutir muito com o Armando, não, que ele é monstro. Principalmente parte de harmonia. Não dá pra discutir muito com ele, não. Aí eu aconselho aos guitarristas, sempre quando eu dou aula tenho a outra turma da noite também, que tem os guitarristas, porque pro mundo de vocês, muitas coisas que eu falo aqui, vocês não usam. E aí vocês tentam colocar no que vocês utilizam, aí eu já vejo que cria um distanciamento, falando, não, gente, peraí. Então, pergunta pro Armando. Não, até porque... Corre lá, porque... É que é bacana, porque, assim, somando, né, somos conhecimentos e junta tudo, é bacana, né?
Sim, sim, eu aprendo com vocês. Olha lá, já veio o recado aqui de tempo. 5 minutos. Mas esse assunto que ele tá falando tá muito, muito à frente dos que a gente tá estudando ainda. Sim, muito, Tá muito porque à a gente frente. está falando já de tétrade, de formação de acorde. A gente ainda não chegou. Eu preciso ainda primeiro ensinar escalas para a gente estar entrando em tríade para chegar nas tétrades. Entendi. Então foi mal aí, desculpa. Não, imagina, mas é Não, bom eu vou que até você pesquisar isso aí coloca também. e a gente vai trocando aí informações. Gente, eu Beleza, acho que eu vou então. mandar o Tudo bem. outro link porque eu preciso ainda ensinar os exercícios. E em 5 minutos eu acho que eu não dou conta. Tá? Ok. Então eu vou fazer rapidinho. Aí pode todo mundo sair da reunião. Eu vou mandar o link e aí entra todo mundo de volta. Infelizmente agora temos que fazer assim. Ok? Beleza. Ok. Rapidinho. Até daqui a pouco.